Fala pessoal, hoje a gente está trazendo aqui de novo mais um material sobre fundos negociados em bolsa, tá? Dessa vez sobre os FIIs. Esse material vai ter duas partes, tá? Primeiro a gente vai explicar uma visão geral aqui sobre os FIIs, o que eles são, os benefícios, os riscos e questões importantes relacionadas a FIIs. E depois a gente vai passar um explicativo da nossa carteira que a gente montou aqui na Investimentos Descomplexos, tá bom? Bom, começando, primeiro a parte 1, a visão geral sobre os FIIs. Os FIIs são uma forma simplificada de investir em imóveis, né? Então eles têm rendimento periódico e, em muitos casos, liquidez em bolsa. Aqui na Investimentos Complexos, a gente foca em investimentos negociados em bolsa sempre que possível, tá bom? Por eles apresentarem oportunidades ocasionais mais interessantes de precificação. Começando, a gente tem basicamente quatro tipos de FIIs gerais, tá? E dois que são mais importantes aqui: os FIIs de tijolo e os FIIs de papel, tá? E a gente tem os outros dois tipos que são combinações desses dois tipos, do tijolo e de papel, que são os FIIs híbridos, que misturam tijolo e papel, e os FIIs que são chamados de FOFs, tá? Que são FIIs de outros FIIs, FIIs que investem em outros FIIs. Bom, vamos entender o que são FIIs de tijolo, então. Tijolo investem diretamente em imóveis físicos, tá? Pode ser desde o desenvolvimento desses imóveis até realmente ter o imóvel pronto na carteira, já performado, tá? Podem ser imóveis comerciais, residenciais, galpões logísticos, shoppings, entre outros, tá bom? Nesse tipo de FII, a renda depende do aluguel ou da venda desses imóveis, tá bom? Então você vai ter rentabilidade dessa forma. Aqui tem uma sensibilidade à vacância, né? Aquele imóvel não está alugado ou está sendo difícil de vender aquele imóvel, e renegociação desses contratos, tá? De locação ou de venda. Aqui tem uma correlação com o ciclo econômico, né? Vender um imóvel ou alugar um imóvel depende muito mais de como é que está indo a economia, de extratos também acontecem dependendo de como vai a economia, tá bom? O segundo tipo aqui, mais importante, é o papel, né? Eles investem majoritariamente em CRIs, tá? Certificados de recebíveis imobiliários, que são basicamente dívidas de empresas e negócios imobiliários, tá bom? Aqui tem uma renda um pouco mais previsível porque ela é uma renda fixa estabelecida em contrato, tá? Aqui a gente tem mais sensibilidade a juros e risco de crédito, tá bom? Claro que tem exposição também ao ciclo econômico, mas é um pouco menos direto, tá? Passando agora para os FIIs híbridos, que combinam esses dois tipos, tijolo e papel, a gente tem uma exposição simultânea a ambos os riscos, né? E então torna a análise aqui um pouco mais complexa, tá? A gente vai ver bichos um pouco mais complicados quando a gente olhar para esse tipo de FII. E por último, o FII de outros FIIs, eles basicamente são FIIs que foram constituídos para investir em outros FIIs, tá? A gestão é basicamente escolher os melhores FIIs, as melhores oportunidades em prol do investidor, tá bom? Passando aqui para a direita, fatores que a gente deve saber sobre FIIs, tá? Primeiro, taxas de gestão, administração e performance, tá? São cobradas taxas pelos gestores e administradores do fundo, geralmente sobre o valor do patrimônio do fundo ou sobre a cotação de mercado dele, independente de performance. Se ele perder ou ganhar dinheiro, essas taxas são cobradas, então é um custo fixo, tá bom? Então é muito importante saber quais são essas taxas. Em muitos casos também são cobradas taxas de performance, ou seja, se tiver um retorno acima de um patamar esperado, geralmente acima de um IPCA+, ou em alguns casos CDI+, ou outras taxas que a gente vai ver mais pra frente, o gestor ainda cobra uma taxa a mais, tá? Chamada taxa de performance. Tá? Aqui uma pequena observação: os FIIs que investem em outros FIIs, os FOFs, que eu entender, eles têm cobrança de taxas de cascata, tá? Porque você paga no fundo que você está investindo, no FOF em si, e depois ainda é pago outra taxa no fundo que o FOF está investindo, tá bom? A gente vai ver de novo isso mais pra frente. O próximo item importante aqui é o tipo de gestão, tá? A gestão pode ser ativa ou passiva, tá? Na gestão ativa, o gestor do fundo tem o mandato de comprar e vender ativos para buscar gerar ganhos extraordinários, tá? Aproveitando oportunidades, fazendo uma reciclagem de portfólio. Nesses fundos é mais comum ter emissão de novas cotas, tá? Para gerar recursos para investir em novos ativos, tá bom? Na gestão passiva, o objetivo da gestão é apenas manter um conjunto específico de ativos, tá bom? E o foco é realizar a manutenção e a coleta dos rendimentos periódicos. Tá? Então, geralmente, gestão passiva é uma taxa bem menor, gestão ativa é uma taxa mais alta. E o último item aqui, super importante: FIIs possuem isenção de imposto de renda para os rendimentos. Tá? A gente vai ver isso na próxima página. Esse é o fator que mais atrai aqui as pessoas a investir nesse tipo de fundo. Então, tributação. Como a gente viu aqui, os rendimentos distribuídos são isentos para as pessoas físicas que investem. Tá?
Desde que o fundo siga essas 3 regrinhas aqui, o fundo tenha no mínimo 50 cotistas, as cotas sejam negociadas exclusivamente em bolsa ou em mercado de broker organizado e não tenha um cotista único que represente 10% ou mais das cotas do fundo, tá bom? Cumpridas essas 3 regras, o rendimento do FII é isento de imposto de renda, tá? Ponto importante, ganhos de capital, ou seja, se você comprar uma cota a 100 e vender ela a 120, você vai ser tributado nesse ganho de capital, tá? Esses 20% que você ganhou. A alíquota é 20% sobre o ganho líquido, tá bom? Então, diferente dos F-Infra, como a gente viu no vídeo do F-Infra, lá é isento o ganho de capital, aqui não é, tá bom? E última observação aqui em relação ao benefício tributário, que a gente viu que tem também no F-Infra, né, sobre os 2 tipos, aqui só tem o rendimento. Os FIIs não estão sujeitos a risco de desenquadramento relacionado com posição de carteira, como tem lá nos F-Infra. Tá? O benefício fiscal dos rendimentos depende de critérios formais, esses 3 critérios. Ou seja, o risco é muito menor, tá bom? De desenquadramento. Passando para o próximo slide aqui, sobre os riscos e como analisar. Tá? Então, principais riscos, risco imobiliário, que a gente já tratou um pouquinho, que é o risco de, tem principalmente nos FIIs de tijolo, né, que é o risco de vacâncias, imóveis ficarem desocupados ou terem muita dificuldade de serem vendidos, inadimplência, eventuais locatórios não pagarem, se ter que entrar na justiça, né, o FII que entra na justiça para cobrar, e desvalorização dos imóveis, né, seja por fatores econômicos, fatores sociais ou questões de mercado, questões de economia, tá bom? Próximo risco é o risco de crédito, aqui principalmente nos FIIs de papel, né, que seria basicamente default dos devedores dos CRIs não pagarem, tá? Seria uma inadimplência nas dívidas, ou ter renegociações forçadas, né? O cara simplesmente não ter condições de pagar e você ter que ficar resolvendo aquele problema de outra forma, baixando o custo da dívida, jogando pagamentos para frente, enfim, tendo que lidar com uma situação complexa e que acontece bastante. Tá? Próximo risco que tem em todos os tipos de crise de FIIs aqui é o risco de mercado. Tá? Variações de juros impactam preço e atratividade dos FIIs. Mudança no apetite de risco de mercado impacta preço de CRI, de FII e volatilidade das cotas em bolsa, que é a coisa mais normal do mundo para quem negocia ativos em bolsa. Né? E por último, liquidez. Né? Dificuldade de comprar ou vender cotas a preços justos em fundos que são menos negociados, tá? Ou cujo você queira negociar um volume muito grande. E o último risco aqui é risco de reinvestimento. Tá? Tem ambos, mas principalmente tem papel, que papel geralmente tem um yield um pouco maior, então quer dizer que está vindo dinheiro na mão do investidor toda hora, e se você quiser reaplicar esse dinheiro, pode ser que já tenha passado uma janela de oportunidade. Tá? Por exemplo, que os juros já tenham caído e você não vai ter talvez grandes oportunidades para aplicar esse dinheiro. Tá bom? Uma questão de duration aqui. Passando para a direita, aqui agora os principais ângulos de avaliação. Antes de investir, a gente precisa avaliar vários pontos, tá? Qual o tipo de ativo que está investindo, tijolo, papel, híbrido, FOF, se a gestão é ativa ou passiva, a qualidade histórica da gestora, isso é super importante, tá? Qualidade de localização dos imóveis detidos pelo fundo, qualidade dos devedores das dívidas detidas pelo fundo, perfil dos inquilinos e a exposição setorial, que o fundo está exposto, tá? Características dos contratos, duração, tipo de contrato, se é típico, atípico, os reajustes, os índices, o histórico e a consistência dos rendimentos, o nível de alavancagem do fundo, tá? E custos dessa alavancagem, o fundo pode tomar dívida, tá bom? Preço da cota em relação ao valor patrimonial, tá? A gente vai ver isso mais para frente. Os rendimentos recorrentes que ele paga e as taxas cobradas pelos gestores e administradores do fundo, tá? Super relevante também, como é um custo fixo. Passando aqui uma breve comparação entre tijolo e papel, primeiro a gente vai comentar aqui sobre o dividend yield, tá? Por que não é comparável o dividend yield de tijolo com o dividend yield de papel? Tá? Rendimento caixa dos FIIs de tijolo é basicamente receita de aluguel ou a venda de imóveis. Ao final de um período em que se tem recebido os aluguéis, há ainda o imóvel como propriedade do FII, o qual pode ser vendido com ou sem valorização. Tá? No papel é diferente. O rendimento caixa é o pagamento de juros, a amortização de principal e correção monetária. Tá? Ou seja, ao final de um período, o F-papel pode já ter recebido parte ou todo o capital investido, o que seria equivalente ao valor do imóvel. O capital investido seria a parcela de amortização e correção monetária. Tá? Assim, a gente deve ter cuidado ao comparar rendimentos de FII de tijolo com FII de papel. Tá? Por quê?
Às vezes, o FII de tijolo está lá com um imóvel e ele está pagando só o aluguel, é como se ele estivesse só rendendo juros. E em FII de papel, muitas vezes, aquele yield que ele está pagando já está vindo com amortização de principal, já está vindo com correção monetária implícita, tá bom? Então, muitas vezes, o yield do papel é maior por isso, tá bom? Por isso a gente diz que não é comparável, tá? O que importa aqui para ambos os casos, tá? Qualidade da gestão, como a gente já falou, tá? Que tem que ter muita atenção, pessoal, porque quando você entra no fundo, você está exposto às decisões daquele gestor, tá? Você está colocando muita confiança, está colocando todo o seu dinheiro na mão ali, não todo o seu dinheiro, né, mas está colocando aquele dinheiro que você aplicou na mão de um cara que tem várias maneiras de fazer aquilo, digamos, de roubar um pouquinho desse dinheiro, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado em qual fundo que a gente investe, tá bom? E se for aplicar em um fundo que você tem um pouquinho de dúvida, ou uma gestora que você não conhece tanto, não aplicar tanto, tá? Que é como a gente, um pouco daqui já do racional como a gente monta a nossa carteira. Outra questão importante para todos os casos, preço sobre o valor patrimonial, tá? O preço que está em bolsa comparado ao valor do patrimônio do fundo, tá bom? Liquidez do FII, tá? Quanto que ele é negociado aí por dia na bolsa, mais ou menos, para você ter uma ideia de se você entrar, se você vai conseguir sair a qualquer momento, se você vai precisar de vários dias negociados aí para sair. E o quanto também, né, a sua negociação impactaria ele mais ou menos o preço do mercado, tá? Essa é uma ideia de liquidez. E aqui o último item que a gente listou, que importa para ambos, são os juros reais, tá? Que é basicamente a taxa da NTNB, que é o título do governo, que equivale aos juros reais. Tá bom? Isso impacta os FIIs, como a gente vai ver mais para frente. O que importa mais para o caso do tijolo, tá? Localização e qualidade do imóvel, vacância física e financeira, tá? Vacância física, se o imóvel está ocupado, desocupado, qual o percentual que está desocupado. Vacância financeira do percentual potencial de receitas que aqueles ativos geram, né, de aluguéis, quanto que não está sendo recebido. Tá? E ciclo econômico, né, como a gente falou, tijolo mais exposto ao ciclo econômico, cap rate, tá, que é o quanto que está rendendo o aluguel sobre o valor do patrimônio daquele imóvel, daquele grupo de imóveis, tá, que equivale mais ou menos aos juros, como a gente falou. E a conservação desse patrimônio, né, dos imóveis e os custos associados a essa conservação e manutenção dessa estrutura. Tá bom? Passando para o caso do papel, aqui o que importa, de novo, qualidade dos devedores, dos empreendimentos associados, indexadores, tá, ligados a essas dívidas, IPCA, DI, GPM, NCC, spread de juros associado a essas dívidas, garantias, estrutura de contratos, risco de reinvestimento, como amortização principal e correção monetária distribuídas, tá bom? Passando agora aqui para a relação entre FIIs e variáveis macroeconômicas, tá? Como a gente falou, existe uma ligação de FIIs com juros reais, tá? Na prática, o valor das cotas dos FIIs responde de forma mais direta à taxa de juros reais de longo prazo, tá? Representada pelas NTNBs. Aqui no gráfico a gente colocou a NTNB de 2035 e 2045 contra o IFIX em escala logarítmica, tá bom? É difícil comparar porque um é taxa e o outro é um índice acumulado. Tá? Índice acumulado porque o IFIX tem um acúmulo de todos os rendimentos distribuídos pela carteira. Tá? O IFIX é o índice de mercado dos fundos imobiliários. É sempre difícil comparar. A gente pode ter uma ideia, por exemplo, dá para ter uma ideia como oscila de forma inversa, né? Tem uma ligação inversa. Quando o juro sobe, o cota do FII tende a cair. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, mais ou menos na época da pandemia. Né? Quando o juro sobe, o FII tende a cair. Tá bom? Ou seja, quando os juros caem, o FII tende a subir. Tá bom? De novo, né, a gente já passou no vídeo do F-Infra, mas existe uma ligação entre a taxa de juros reais e a taxa de juros de curto prazo, que é a taxa DI. Tá? E a taxa DI é colada na taxa Selic, que é definida pelo Copom. Embora aqui então não seja diretamente relacionado, digamos, a taxa DI com o preço dos FIIs, existe uma influência indireta. Tá? Quando você diminui a taxa DI, que é o que a gente está esperando que aconteça, diminui o custo de oportunidade do capital, tá? E tende a baixar os juros de longo prazo, o que é o principal variável de desconto no fluxo de caixa dos fundos imobiliários, elevando o preço das cotas. Tá bom? Portanto, só uma observação aqui,
quedas de preço ou elevações de preço em FIIs não necessariamente indicam deterioração ou melhora dos ativos imobiliários do fundo. Muitas vezes são apenas mudanças nos níveis de juros reais exigidos pelo mercado. Tá bom? Por último, aqui nessa sessão, para que ter um FII na carteira de investimentos? Né? Ele é utilizado para gerar renda mensal. Tá? Esses fundos geralmente pagam todo mês rendimentos, e esses rendimentos estão em patamares bem razoáveis. Tá? Gera diversificação patrimonial. Tá? Você consegue investir em outras classes de ativos aqui, que são os ativos imobiliários, aí, os diversos tipos que existem aqui dentro, como a gente vai ver. A exposição a setores imobiliários com diversificação, né, que a gente acabou de falar, e a proteção parcial contra a inflação, dado que essa é uma característica do mercado imobiliário, tá bom? Eles não substituem renda fixa nem ações, tá bom? Mas complementam a carteira aqui como um todo. Erros mais comuns que as pessoas praticam é investir em FIIs, tá? Ignorar taxas de gestão e histórico do gestor, pessoal. Isso aqui é mega blaster importante, tá bom? Então, muita atenção a esses itens. Investir apenas pelo dividend yield, aqui tem riscos, tá? Dividend yield muitas vezes é definido como uma escolha do fundo, tá? Às vezes o fundo distribui mais do que ele deveria, justamente para atrair, não deixar o yield cair e continuar atraindo investidores, tá bom? Ignorar vencimentos, vacância e concentração, características dos ativos, né, que o FII tem. Confundir rendimento pontual com recorrente. Tá? Às vezes acontece uma venda de um imóvel e o rendimento sobe, mas o rendimento recorrente vai continuar no patamar que estava anteriormente. Então pode ser um engano, simplesmente aquela elevação. Comprar FIIs acima do valor patrimonial, pessoal. Isso também, como tem muitas oportunidades abaixo do valor, eu considero isso algo não recomendável, tá? Mas aí vai do que cada um quer ter ou quer investir também. E não acompanhar relatórios gerenciais, tá? Quando você entra num FII, é bacana, especialmente se você tem um dinheiro considerável nele, você está sempre dando uma olhadinha ali o que está acontecendo com aquele investimento, tá? Para caso aconteça algo que você não queira, mas está exposto àquele risco, você pode decidir sair considerando que o FII é negociado na bolsa, tá? Nem todo FII é negociado na bolsa, mas a gente foca aqui só em FIIs negociados na bolsa. Para acompanhar seus investimentos, então, acompanhar preço versus valor patrimonial, observação nos FOFs, o valor patrimonial dos FOFs é marcado a mercado, tá? Então é o valor das cotas em que ele investe, tá bom? Acompanhar o dividend yield normalizado, tá? Recorrente, acompanhar a vacância e inadimplência, acompanhar o que está acontecendo com os juros reais, ou seja, na economia, e acompanhar eventos pontuais que estão acontecendo, tá? Revisão de contrato ou emissão de novas cotas, e também os avisos, comunicados aí lançados pelos gestores dos fundos, tá bom? Bom, pessoal, agora passando aqui para nossa carteira de FIIs, a gente focou aqui em FIIs que são negociados na bolsa, tá? E dentre esses FIIs a gente focou nos que têm negociação nos últimos dias, tá? Tem mais ou menos, acho que 600 a 700 FIIs que são negociados na bolsa, e fazendo filtro aqui dos que estavam sendo negociados nos últimos dias, não necessariamente com muita liquidez, né, mas pelo menos estavam sendo negociados, a gente chegou a 300 FIIs, tá? Esses 300 a gente revisou cada um deles e a gente acabou escolhendo aqui uma carteira de 67 FIIs, tá? A gente escolheu bastante FII para ser bem diversificado, tá? Para a gente tentar estar o mínimo exposto aqui a um risco específico de um ou outro imóvel, um ou outro gestor, tá bom? Como a gente compôs a nossa carteira, então? 53% da nossa carteira a gente alocou em FOFs, tá? Fundos que investem em FIIs, tá? Por que alocar em FOFs? Primeiro, critério, diversificação, tá? Nesse espírito aqui de depender o mínimo possível de um gestor específico e de uma tese específica de investimento, tá? Um imóvel não pagar, acontecer alguma coisa numa região e desvalorizar um imóvel, a gente quer estar o mínimo exposto possível e minimizar essa possibilidade de perda de capital que seja impactante, tá bom? E o outro item é o duplo desconto, tá? O duplo desconto é basicamente o FOF tem o valor patrimonial dele marcado ao mercado, quer dizer que ele tem o valor patrimonial como o valor de tela dos fundos em que ele investe, e esses fundos em que ele investe podem ter podem também estar sendo negociados com preço abaixo do valor patrimonial dos ativos em que esses fundos investem, tá?
Se isso acontecer, se a gente tem um desconto no FOF e um desconto no fundo que ele investe, a gente tem o que a gente chama de duplo desconto, tá? Ou seja, você pode comprar, em tese, pagando o preço do FOF, o patrimônio do fundo final que ele investe com um desconto maior do que se você comprasse diretamente aquele fundo em que um FOF investe, tá? O único porém aqui dessa história, como não é um almoço grátis, tá? É que a gente tem um pagamento duplo de taxa. Você paga a taxa de administração, gestão ou performance do FOF e depois ainda vai pagar, em tese, a taxa que o FOF investe, do fundo que o FOF investe, tá bom? Mesmo com esse pagamento duplo de taxa, a gente entende que com o cenário de duplo desconto, ele está mais que compensando esse pagamento duplo, tá? Nos casos aqui que a gente escolheu para nossa carteira, tá bom? Passando rapidamente pelas outras categorias, a gente colocou 20% em fundos de papel que investem em CRI, mais ligados aqui a IPCA, 2,5% que investem também em papel CRI e IPCA, mas com super high yield, tá? Um risco mais acentuado, 15% em fundos que são de tijolo logístico, tá? 5% em fundos híbridos, 2,5% em fundos de tijolo shopping e 2% em tijolo comercial. A gente não colocou nada em tijolo residencial ou ligado à hotelaria, tá bom? A gente entendeu que não tinha uma atratividade muito interessante agora. O tijolo shopping comercial, a gente também não é tão ligado a essa tese, tá? Especialmente porque ela está muito ligada ao ciclo econômico e tem umas questões de longo prazo que a gente entende que tende a ser mais arriscado, mas estão com descontos tão atrativos que a gente decidiu colocar eles um pouquinho na carteira, tá bom? Começando aqui agora, abrindo os FIIs que a gente escolheu, né, na categoria FOFs, tem aqui acho que de 15 a 20 mais ou menos fundos que a gente escolheu, tá? Priorizando sempre bons gestores aqui. Tem só poucos gestores que são menos conhecidos aqui, né? A maioria aí grandes bancos, tá? Ou grandes gestoras. A gente diversificou bastante, como você pode ver, o maior fundo aqui tem menos de 6%, tá? Aqui nos maiores gestores, né? BB, Caixa, Inter. A gente também colocou aqui outros fundos de Itaú, Bradesco, mais fundo da Caixa, Pátria, BTG, tá bom? Aqui então tá o peso na carteira que a gente escolheu, tá? Os critérios aqui foram taxas e carteira desses fundos e histórico e confiabilidade que a gente tem na gestão desses fundos, tá? Aqui mais para a direita a gente tem o duplo desconto que cada um deles está apresentando, tá? Lembrando que só as FOFs têm duplo desconto, tá? Alguns vão aqui mais baixo, de 18%, até os mais altos aqui na faixa de 40%, 30%, tá bom? Mais para a direita é o dividend yield que eles estão apresentando, tá? Alguns estão um pouco mais baixos aqui, como esse da Caixa, um pouco menos que 10%, mais altos ainda quase chegando a 14%, tá bom? Alguns têm taxa de performance, tá? A gente tenta evitar isso ao máximo, mas a gente sempre tenta combinar aqui, não excluir o cara simplesmente porque ele tem uma taxa um pouco mais alta, mas pensar que comparar aí com o duplo desconto que ele apresenta, com a qualidade dessa gestão, né, com a confiabilidade que a gente tem nessa gestão e pesar tudo isso para escolher aqui os pesos que a gente coloca na nossa carteira, tá bom? Passando para o próximo, papel CRI PCA, também mais ou menos 15 fundos aqui, tá? Os maiores têm 2%, tá? Escolheu aqui bons gestores, tá? Banesp, Santander, Quiné e Itaú, tá bom? Eles apresentam menos desconto, né? Apresentam yields um pouco mais interessantes do que aqueles FOFs e, como a gente pode ver aqui, a gente priorizou fundos que não tenham taxa de performance, tá? De forma geral, aqui. O próximo são os high yield, tá? High yield a gente quis colocar um pouquinho na carteira como meio que para aumentar um retorno potencial, mas sem também pesar muito, tá? A gente colocou só 2,5 nessa categoria, a gente pesou quase uma boa parte aqui no Quiné, né? No Quiné High Yield, 1% aqui, e os outros 1,5% estão nesses outros fundos um pouco mais arriscados. Mesmo considerando aqui que o Quiné está negociando em preço valor patrimonial de aproximadamente 1. Tá? Por ser uma ótima gestora, a gente acha que dá para confiar aqui. Passando aqui para os híbridos, a gente escolheu alocar mais aqui nesse fundo do fator, tá? Combinação aqui de confiança aqui na gestão, né? E também questão de taxa, né? E desconto que o fundo está apresentando, tá? Um desconto bem interessante. Olhando aqui para uma carteira também interessante de investimentos que o fundo tem.
Próximo aqui o da Rio Bravo, né, também com uma alocação interessante. Dado aqui um desconto também interessante e taxas também não tão abusivas quanto outros que a gente olhou aqui. Passando para o tijolo logístico, você vai ver que a gente pesou mais em 3 fundos e depois a gente diversificou em outros aqui. Tá? A gente pesou bastante nesse Betal, tá? Que é um tijolo logístico agro. A gente achou interessante a taxa dele, tá? Mas principalmente a carteira de investimentos ligado aqui ao agro e o desconto que ele está apresentando em relação ao valor patrimonial, junto com a taxa de retorno que ele está apresentando, também olhando os vencimentos dos contratos, que achou um fundo bem interessante. Tá? Próximo é o GRU, tá? Um galpão logístico aqui no aeroporto de Guarulhos. Taxa interessante também, desconto não tão grande assim, né? Mas prazo de vencimento muito longo dele, tá? Então, e retorno bem garantido aí por um bom tempo e um yield bem interessante também. E o último, esse da Raiz aqui, taxa de administração muito boa, tá? Desconto bem interessante com um yield razoável, tá? Os outros fundos a gente trouxe aqui, especialmente os que a gente achou que acreditou bastante na tese, né, na exposição setorial, no lugar, no desconto que ele estava apresentando, tá? A gente fez essa combinação. Tem só uma misturinha, esse fundo aqui, ele tem uma exposição também a comercial, tá? A gente alocou um pouquinho nele, não vai mudar tanto a nossa tese, tá? Com desconto interessante. Próximo é Tijolo Shopping, escolheu só 2 fundos, tá? Do BB e da Gazit, tá? Ambos com um desconto bem interessante, yield bem interessante, mesmo considerando aqui que esse yield deve cair um pouquinho da Gazit, considerando os próximos pagamentos de dívida que eles vão ter, tá? E por último aqui o tijolo comercial. A gente custou 2%, a gente priorizou aqui uma escolha bem diferente, né? Mas a gente olhou bastante, a gente não acredita tanto na tese de comercial, tá? O comercial está bem descontado, mas a gente está preferindo os outros fundos. Mesmo assim, a gente quis ter uma exposição um pouquinho aqui, dado esse bom desconto. E a gente escolheu os imóveis que a gente achou que eram mais interessantes e que parecem ter mais futuro aí, considerando nossas convicções do que vai ser o mercado futuro de trabalho e onde vão ser as regiões mais interessantes de investimento aqui para São Paulo e Rio, onde está a maior parte da exposição desses fundos. Tá bom? Destaque aqui o SPTW, que fica no centro de São Paulo, próximo ao metrô São Bento ali, 100% de ocupação, bom desconto do valor patrimonial e yield interessante, tá bom? E boa taxa de gestão também. Bom, acho que é isso, pessoal. Lembrando aqui que o objetivo desse material é fornecer informações gerais e educacionais sobre FIIs, tá? Para fins estritamente informativos, tá bom? Aqui não é uma recomendação de investimento, a gente está apresentando apenas o que a gente faz para que vocês possam acompanhar como a gente faz isso e tomar melhores decisões quando vocês estão pensando nas suas próprias carteiras, tá bom? Bom, se você gostou do vídeo, por favor, deixe um like, se inscreva no canal. Nosso objetivo é continuar trazendo materiais de qualidade aqui para vocês. A gente deve sempre focar aqui em ativos negociados em bolsa, tá? Dado que eles apresentam ocasionalmente essas oportunidades de preço. A gente quer trazer outros tipos, como o FIINFRA a gente já trouxe, a gente quer trazer o FIPE, que é fundo como associações de infraestrutura, a gente quer trazer FIAGRO, ETFs também, tá? E a gente quer fazer essas avaliações e atualizações de carteira aqui recorrentes, para que vocês possam ver como que a gente está balanceando a nossa carteira, dados os movimentos de mercado e movimentos da economia e o que está acontecendo no nosso país e no mundo. Tá bom, pessoal?